católica de qualidade. E nós já estamos de volta, Rádio Santa Cruz, o tempo todo com você. E agora nós vamos falar com o bispo diocesano Dom Cabral. Dom Cabral foi nomeado para a Diocese de São João da Boa Vista, no estado de São Paulo. E conosco também Padre Leandro. Boa tarde, Dom Cabral. Boa tarde, Padre Leandro. Boa tarde, Luan. Boa tarde todos os amigos radioouvintes, os que estão nos acompanhando neste momento. Cumprimento aqui também Padre Leandro. Muito boa tarde também a todos os ouvintes ligados na Rádio Santa Cruz FM. Dom Cabral, hoje a nossa diocese acordou com essa notícia, dessa sua nomeação, para uma nova missão na Diocese de São João da Boa Vista, São Paulo. Essa diocese para o público, nossos ouvintes que estão nos ouvindo, acho que todo mundo deve ter ido pesquisar, saber onde que fica essa diocese. O que o senhor sabe dessa diocese a qual o Santo Padre, o Papa Francisco, o nomeou neste dia? Veja bem, São João da Boa Vista fica na região nordeste do estado de São Paulo. Ela é vizinha, para o lado de Minas, da Arquidiocese de Pouso Alegre e da Diocese de Guaxupé, É uma região bastante promissora de vocações, é composta de 18 municípios e conta hoje com aproximadamente 120 sacerdotes e mais umas 100 e poucas religiosas, Então é uma região, uma diocese que sempre foi primada pelo grande número de vocações sacerdotais e religiosas. Eu não sei se é coincidência ou providência, mas no passado a Diocese de São João da Boa Vista, ela tinha como igreja irmã Almenara. Olha. A nossa querida Diocese de Almenara. Os padroeiros são os mesmos, Sim. E eu me lembro que na primeira reunião minha, na Conferência Episcopal em Aparecida, da CNBB, isso há uns 8 anos atrás, o então bispo diocesano de lá, Dom Davi Pimentel, me chamou assim ao lado e perguntou onde que ficava Almenara, Aí que ele me relatou que Almenara era a diocese irmã. Mas naquela época não havia ainda um projeto que intensificava o projeto das igrejas irmãs. Hoje sim, há uma comissão que trabalha em cima disso, E como São João da Boa Vista nunca manteve esse laço de ajuda com a sua irmã, que seria Almenara, sim. Mariana tomou Almenara como diocese irmã e já nos ajudou aqui agora, até recentemente, com a presença de dois presbíteros, Então, o pouco que eu sei ainda da Diocese de São João da Boa Vista é isso. Conheço de passagem a cidade, E é a cidade do Beato lá de Tambaú, Donizete, É uma diocese que já está aí produzindo um santo, muito frequentada lá, o santuário. E é com esse espírito de serviço, de obediência ao Papa, que eu estou assumindo essa nova missão. Para o pessoal que não entende o processo de nomeação, posse, qual o tempo quando o Santo Padre faz a nomeação até a tomada de posse na nova diocese? Como é que é esse processo para o pessoal que está nos ouvindo? O pessoal fica um pouco ansioso, Tanto o pessoal da próxima diocese ao qual o senhor vai tomar posse, quanto o pessoal da própria diocese de Almenara. Quais são os passos que serão dados a partir de agora? Isso. Eu fiquei sabendo, fui notificado pelo núncio no dia 20 de junho. Estávamos na nossa manhã de espiritualidade. Sim. Quando eu passei uma meia hora com ele numa videoconferência, e nessa videoconferência ele me notificou que eu estaria sendo nomeado para São João da Boa Vista, Eu até perguntei para ele se eu teria um tempo para rezar sobre essa proposta. Ele falou: Excelência, não é proposta, eu já estou aqui com uma nomeação do Santo Padre, aí ele leu, E em obediência, a gente espera que o senhor aceite, é um desafio, e a gente sabe que as partidas, elas são dolorosas, mas é a vida do bispo,
E então, do dia 20 para cá, eu não poderia falar nada para ninguém. Só estou ouvindo padres e leigos fazendo projetos para mim aí para o futuro, marcando isso, marcando aquilo. A gente não pode falar, né? Temos que respeitar o segredo pontifício. E somente ontem, para tratar de uma outra questão, que o administrador lá de São João da Boa Vista ligou para o núncio, é que ele ficou sabendo que seria eu o nomeado. Certo. Mas antes disso, ninguém sabia, porque agora o atual núncio, ele faz essas comunicações às vésperas da notificação oficial que foi hoje, né? Então, ontem à noite que ele avisou todo o Regional Sul 1, através de e-mail, e também o nosso regional aqui. Certo. E desse tempo da nomeação até a chegada, de fato, a posse lá na Diocese de São João da Boa Vista, é dado um prazo? Que esse prazo é respeitado? Como é que funciona isso, Dom Cabral? Sim, a partir da divulgação, o bispo eleito tem 2 meses para tomar posse. Certo. Mas o meu caso é um pouco diferente, que nesse semestre agora ficou um pouco atropelado, as coisas ficaram um pouco atropeladas, né? Nós temos agora a visita à nossa Assembleia Geral em Aparecida, no final do mês de agosto. Depois eu retorno por causa dos 40 anos aqui da nossa diocese, do jubileu diocesano. E depois, na sequência, há uma pequena reunião da província de Diamantina, com os bispos que compõem a província, e na sequência a nossa visita de Límina. Então, extrapolou esse prazo de 2 meses que o bispo eleito tem para tomar posse. O senhor Núncio precisou ligar em Roma, pedindo permissão para que eu fosse tanto à visita de Límina, representando ainda a Almenara, que nós fizemos o relatório quinquenal, que já está lá, antes da pandemia. Éramos para ter ido antes da pandemia, né? Então agora vamos dia 17 de outubro, né? E também a permissão para tomar posse no dia 6 de novembro, que estaria completando aí praticamente 3 meses, quer dizer, extrapolou 1 mês após o permitido pelo direito. Certo. Parece que nas redes sociais, né, já estão sendo comunicados, né, tanto na Paróquia Catedral lá de São João da Boa Vista, nos meios de comunicações da Diocese, né, a notícia da sua nomeação. Como o senhor recebeu aí as manifestações do povo daquela diocese? Como tem sido as comunicações relacionadas a esse anúncio? Foram inúmeras, para não dizer centenas, manifestações, uma mais calorosa que a outra, dos padres, do pessoal lá da mídia, né? E eu não tive nem tempo de responder, porque são muitas as mensagens que chegam. Eles também estão, acho que talvez mais ansiosos do que eu, né? Aguardando o novo bispo, o novo pastor. E hoje já dei uma entrevista na rádio Difusora, né? Difusora. Eu não sei se é da diocese, mas havia padres por lá que era um padre só que fez inúmeras perguntas, né? Foi um bate-papo muito bom. E então é um pouco isso. No começo causa um pouco esse espanto de ambos os lados, né? Sim. Mas depois a tendência é a gente ir se familiarizando com o ambiente, eu com eles e eles comigo, e arregaçando as mangas para trabalhar. Desse seu assumir na nova diocese até a chegada do novo bispo, quais são as etapas que a diocese de Almenara vai viver daqui para frente? O senhor sabe adiantar para nós? A partir do momento que eu tomar posse lá, a partir do dia 6 de novembro, o Colégio de Consultores aqui da nossa diocese, formado por um grupo de 8 padres, né? Eles têm 8 dias para eleger o administrador. Isso se Roma não indicar de imediato um novo bispo.
como foi a minha transição, a minha chegada aqui. O Dom Hugo saiu e eu entrei logo em seguida, mas nem sempre isso ocorre. Às vezes a anunciatura pede para que o colégio se organize, o nosso está muito bem organizado, houve a reforma agora recentemente, de 5 em 5 anos tem que reformar o colégio de consultores. Para quem não conhece, é um conselho, né, que atua em circunstâncias especiais na diocese, né? E aí o colégio tem, como eu disse, 8 dias para eleger o administrador. O administrador pode ser membros do colégio, pode ser qualquer padre idôneo encardinado na diocese e pode ser também padres de fora, de outras dioceses, né? Então, essa orientação que ele já tem, e eu penso que vai caminhar para isso, para a eleição de um administrador. O núncio perguntou, falei, não, nós temos padres de valores aqui, competentes, que têm condições de administrar a diocese nesse tempo vacante, que eu penso que deverá, normalmente, varia de 7 a 10 meses de vacância. O Papa Francisco tem feito cada vez mais um processo mais ágil, né, nessa composição das dioceses que estão vacantes. No passado a gente tinha até dioceses que ficavam até mais de um ano, né, sem a presença do bispo, né? A gente vem acompanhando que o Papa Francisco vem aproximando cada vez mais esse tempo, né, para que não haja tanto tempo de diocese vacante. Dom Cabral, nesses 9 anos completos aqui à frente da diocese de Almenara, o que o senhor poderia dizer que foi o maior aprendizado enquanto bispo aqui em nossa diocese? Certo. O 9 anos completo será no dia 20 de outubro, sim, que foi a data que eu tomei posse aqui canonicamente. Infelizmente não vou estar aqui, vou estar na visita de Límina, mas vamos estar assim numa profunda comunhão, celebração espiritual, em sintonia aqui com a diocese. No dia 15 de setembro agora, eu celebro 9 anos da minha ordenação episcopal, né? Veja bem, a minha vinda para cá foi um aprendizado muito grande. Eu sempre parti do princípio, quando eu fui nomeado bispo aqui para a região, por Baixo Jequitinhonha, a diocese de Almenara, que antes de chegar aqui, o Espírito Santo já estava aqui, né? Então a gente vem mais naquela expectativa do aprendizado também, não só de ensinar. Claro que a gente trouxe a experiência, a bagagem, mas eu também aprendi muito aqui com o nosso povo, aprendi a gostar da região. Eu acho que eu até me adaptei muito bem com o calor próprio aqui dessa região. Ultimamente o clima tem colaborado um pouco aqui conosco, né? Aprendi o jeito de ser aqui desse canto de Minas, e eu sempre disse que também Deus me deu uma grande graça sendo bispo aqui. Como aqui é uma diocese um pouco mais rural, não há muitas demandas nas nossas cúrias, né? Aqui eu tive todo o tempo do mundo para ler, para rezar, para curtir um pouco a nossa vida pessoal, né? Porque senão, pela própria natureza do nosso ministério episcopal e presbiteral também, a gente corre o risco de ser tragado por um turbilhão de afazeres, cair nessa rotina, no ativismo. Isso não é bom. E aqui, como bispo, eu pude experimentar o outro lado, né? Experimentar uma vida mais orante, mais contemplativa, de leitura, de oração, de visita também às paróquias, né? Aqui eu sempre gostei muito de visitar as paróquias, de ter uma relação mais amistosa, afetiva, amigável com os nossos padres. Dom Cabral, nesses quase 9 anos, como o senhor bem lembrou, o senhor teve algumas atitudes bastante profundas, né, no ponto de vista
profético da nossa diocese, né? Nesse enfrentamento mesmo da pandemia, o senhor que esteve à frente da diocese também, a nossa diocese irmã de Araçuaí, o senhor também teve a ação lá de criar aquele espaço lá do seminário para que fosse colocasse à disposição da Secretaria de Saúde. O senhor também desenvolveu vários projetos, né, como farinheiras. O senhor sempre teve esse olhar preocupado com a questão social e principalmente sobre as dores, né, que a nossa região vive, né, talvez com um certo descaso com o poder público. O senhor sempre muito antenado com essas questões. Como o senhor atribui essa caminhada, dessa luta, dessa busca, e seu olhar sobre essas questões que a nossa região aqui, sobretudo, vive? Eu penso que a igreja, em hipótese alguma, ou eu diria, abriria esse leque, todo homem e mulher de bem batizados que se diz cristãos, não podem ficar alheio à caminhada do povo, às dores do povo. Sim. As dores do povo devem ser também as nossas dores, né? E aqui, graças a Deus, todos os projetos que chegaram aqui, no sentido de visar um bom desempenho para o homem do campo, farinheiras, captação de água, os sindicatos rurais, todos eles, assinado por mim, o Fundo Nacional de Solidariedade, para quem não sabe, é o órgão social da CNBB, da nossa Conferência Episcopal Brasileira, todos foram aprovados, né? Se teve um ou outro que não foi aprovado naquele momento, foi aprovado no segundo momento, porque expirou o tempo, né? Então nós não podemos, eu penso que é o mínimo que podemos fazer, de acolher esses projetos, de incentivar, né? E a pandemia foi assim um grande aprendizado também para todos nós. A nossa diocese, por mais carente de recurso que seja, mas na pandemia nós demos aquela bonificação de 50% para todas as paróquias, né? Só esclarecendo, mensalmente as paróquias mandam uma contribuição para manter o escritório, a máquina aqui diocesana funcionando, né? Aqui nós temos ligado à Cúria 4 funcionários. Nós registramos o rapaz que trabalha aqui na Pastoral da Criança, que ele não tinha registro, hoje ele é funcionário da diocese a serviço da Pastoral da Criança, o Rafael, né? E graças a Deus ninguém morreu, ninguém passou fome nesse período da pandemia. Muito pelo contrário, nós tivemos sinais bonitos de solidariedade. Muitos padres disseram: olha, Dom Cabral, parece incrível, mas o dízimo na paróquia aumentou. Você diminuiu aquela taxazinha, ou melhor, aquela oferta que se dá na missa, porque não era possível frequentar o templo naquele momento. Por outro lado, o dízimo aumentou. E hoje, antes de ser decretado o término da pandemia, as paróquias foram voltando àquela normalidade dessa contribuição, né? Porque a Cúria também assume inúmeras responsabilidades que não estão no orçamento dessas contribuições. Mas graças a Deus deu para sobreviver até aqui. Muito bem. Dom Cabral, o senhor, enquanto esteve aqui na nossa diocese, o senhor também presidiu muitas crismas, presidiu muitas celebrações, tanto na catedral quanto nas nossas paróquias, e também presidiu algumas ordenações, né? Ao todos foram quantos padres que o senhor ordenou nesse tempo que o senhor esteve aqui na nossa diocese? Inclusive me ordenou, isso, né? Foram todos 5 padres diocesanos, inclusive você, né? Sim. E alguns religiosos. Mas foram 5 diocesanos, num período aí de 5 anos, dentro desse bloco aí de quase 9 anos, num período aí de 5 anos, foi praticamente um por ano, digamos assim, né? Que deu assim um grande equilíbrio aí, aqui na nossa diocese. Ainda precisamos de talvez mais alguns padres. Então, mês vocacional, né? Pois é, o mês vocacional. A nossa região aqui vem muito poucas vocações. Aqui no nosso propedêutico, este ano nós estamos com 2, né? No seminário maior estamos com 5, entre filosofia e teologia. A possibilidade do ano que vem
entrarem mais 2. Então é assim, uma média de 1, 2, 3 por ano que entra aqui no propedêutico, né? E a gente só tem que agradecer a Deus. São todos filhos aqui do Vale, não adianta trazer muita gente de fora, porque a tendência é não ficar, sobretudo jovem, a não ser um padre que queira fazer uma experiência, como nós acolhemos agora, bem recentemente, o Frei Rogério, dos frades ligados aqui a Jequitinhonha, que está fazendo uma experiência aqui conosco de 1 ano, uma experiência diocesana, né? Então, nesse sentido, eu penso que hoje, nesses 9 anos que aqui estou, a diocese deu assim, alguns saltos quantitativos, qualitativos, sobretudo, né? O pessoal foi tomando consciência na parte econômica, as paróquias, os leigos foram percebendo que eles são sujeitos de toda essa diocesaneidade, que não depende só de um grupo. Quando eu cheguei aqui, eu falei, agora vocês têm um bispo pobre, igual vocês. Eu não sou holandês. Né? Com todo o benemérito dos meus 2 bispos anteriores, Dom Hugo, que fez muito por aqui, Dom Diogo, eram holandeses, franciscanos, mas eles obtinham muito recursos de fora. Isso é bom de um lado, mas por outro lado pode incorrer num vício da acomodação. O bispo tem, o bispo é rico, o bispo tem dinheiro. Então, essa imagem eu penso que tenha sido apagada. Certo. Dom Cabral, logo mais à noite, por volta das 6h30, a Rede Vida de Televisão, né, o senhor vai estar ao vivo, né, com eles, falando dessa nomeação. E a gente está caminhando aí, mês de setembro, para o jubileu da diocese, né? Vamos antecipar para o pessoal que está nos ouvindo, né? O que está sendo preparado para celebrar esses 40 anos, que serão suas últimas aparições, celebrações aqui na nossa diocese. Nesse último final de semana de julho, em todas as paróquias aconteceu a abertura, vamos dizer assim, desse período jubilar. Não vou falar ano jubilar porque era para ter acontecido 1 ano antes. Sim. O ano jubilado é 1 ano. Certo. Mas desse tempo jubilar que vai compreender os 5 finais de semana desse mês de agosto. Todas as paróquias já receberam subsídios, onde os leigos irão rezar, orar em cima da história que eles mesmos construíram, da história diocesana, desde lá do seu nascedouro, né, há 40 anos atrás, até o momento atual. Todas as etapas, todos os momentos, as épocas, né? E isso em preparação ao grande dia, que será no dia 11 de setembro, né? O dia atual mesmo é dia 6, mas como antecede a um feriado, então os padres deram a sugestão que fosse celebrado um domingo depois. Então vai ser no dia 11 de setembro, lá no ginásio poliesportivo, aqui em Almenara. Vai ser uma festa muito bonita. O Dom Hugo já confirmou presença. O primeiro bispo, Dom José Geraldo, ficou também de dar uma resposta. O padre geral dos missionários do Sagrado Coração vai estar presente, alguns provinciais. Bom, aquilo que deveria ser uma festa jubilar, de júbilo, de alegria, vai ser também uma festa de despedida que não estava no script, fazer a despedida agora, né? Mas eu não vou ter outro tempo hábil para marcar outra missa, reunir todo o clero, todo o povo, não vou ter. Eu vou ter alguns momentos aqui, ali, acolá, que já estão agendados aí, nesta ou naquela paróquia, e onde eu vou dar assim o meu até breve, até logo. Certo. Dom Cabral, para finalizar a nossa entrevista aqui, uma mensagem aí para o povo da nossa diocese, todo o povo que está nos escutando nesse momento, uma mensagem de esperança, né? E expectativa tanto para a sua chegada na nova diocese, né? Que a gente confia em Deus, que é a providência, que nos acompanha a todo momento, a missão tanto do senhor quanto de nós padres, né, é do serviço, né, de estarmos abertos a tudo aquilo que a igreja nos pede, né? Nós estamos numa diocese,
mas o Senhor pode nos convocar para a missão em outros lugares. Qual a mensagem que o senhor gostaria de deixar aí para as pessoas que estão nos acompanhando? Olha, a mensagem que eu deixo, ela vai evidentemente de encontro com o espírito do Papa Francisco. Estamos celebrando aí o nosso momento da sinodalidade. Na diocese já foi realizada aquela escuta, aquela consulta, já enviamos. E o que é a sinodalidade? É caminhar juntos, na comunhão, na participação, na missão, não é? O Papa Francisco fala que o caminho da sinodalidade é o caminho que Deus espera para a igreja do terceiro milênio. Se é o caminho de Deus, então evidentemente que deve ser um caminho trilhado por todos nós, né? E nesse contexto de escuta que o sínodo enfatiza, eu penso que nós temos que escutar acima de tudo a voz do Espírito Santo. Então que os nossos leigos aqui bem formados na nossa diocese, graças a Deus temos um grupo de leigos, catequistas, ministros, grupos invejáveis de pessoas que realmente vestem a camisa da diocese, jovens, né, que não deixemos de ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo fala através de mediações, fala através dos nossos pastores, fala do engajamento lá nas nossas paróquias, nos nossos grupos, nos grupos de reflexões, nas pastorais, que vocês abracem, continuem abraçando essa causa, né? Mostrar para o novo pastor que irá chegar, que aqui ele vai encontrar um grupo de leigos, de homens e mulheres batizados, em sintonia, em comunhão com tudo aquilo que o batismo evoca, essa abertura profunda à ação do Espírito Santo. Essa é a mensagem aqui que eu deixo, e eu já digo a vocês que já estou com meu coração partido, né? Claro que a nossa vida é marcada pela itinerância, e esses pequenos êxodos que a vida vai nos propondo, seja para o bispo, para o padre, e também para o leigo, para o jovem. O jovem aqui também, chega um determinado, tem que ir embora, ir atrás do trabalho nas grandes cidades, ou vai casar, tem que cortar o cordão umbilical lá do pai, da mãe, vai cuidar da vida. O bispo também é um pouco assim, o padre também, né? E esses pequenos êxodos vão nos preparando para um dia assumirmos também aquele derradeiro êxodo, que vamos deixar para trás tudo isso e ir ao encontro do Deus da vida. Dom Cabral, mais uma vez uma alegria ter o senhor aqui nos estúdios da Rádio Santa Cruz conversando conosco, falando dessa sua nomeação para essa nova missão na cidade de São João da Boa Vista, na cidade de São Paulo. Fica para nós o sentimento de gratidão a Deus por tudo aquilo que o senhor soube colaborar para esta diocese, para o crescimento do nosso povo. Então um forte abraço a todos vocês que nos acompanharam, e eu passo para você, Luan Henrique. Dom Cabral, nosso muito obrigado, né? Nossa gratidão, como o Padre Leandro disse, né? Pelo seu sim, nesses quase 9 anos à frente da nossa diocese de Almenara. Fica o nosso abraço, o nosso carinho, estaremos, aquela coisa, né? Longe dos olhos, mas sempre próximos do coração. Isso, eu que agradeço, e certamente não vou esquecer jamais de vocês aqui, da querida diocese de Almenara. Agora, eu ainda estou por aqui até a primeira quinzena, até o dia 20 e poucos de setembro. Até lá eu ainda sou o bispo aqui, não mais diocesano, mas eu não sei ainda qual a nomeação que eles vão me dar, se vai ser administrador diocesano ou administrador apostólico. Eu ainda vou receber. Mas até lá, vocês ainda podem contar comigo. Pode encontrar o bispo aqui. Grande abraço, nós falamos com Dom Cabral, falando sobre a sua nomeação. Dom Cabral e também o Padre Leandro, pároco da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, da cidade de Mata Verde, falando aqui sobre a nomeação de Dom Cabral para a diocese de São João da Boa Vista, no estado de São Paulo. Rádio Santa Cruz, 51 anos a serviço da igreja e do povo. Rádio Santa Cruz, católica de qualidade.